Olá, boa noite, meus amigos e minhas amigas. Sejam muito bem-vindos. Aqui quem fala é Luiz Henrique Ferfolha, da Comissão Nacional de Fé e Política do nosso organismo. Estamos dando início a mais uma live do nosso organismo. Dessa vez, novamente, a Comissão Nacional de Fé e Política vai ter a honra de poder trazer um tema para todos nós como reflexão. E o tema hoje da nossa noite é uma análise de conjuntura. Já tivemos no mês passado uma análise de conjuntura feita pelo Robson Sávio, que nos ajudou a refletir sobre o momento político, social. E a nossa intenção é todo mês a gente trazer pelo menos uma análise de conjuntura para nos ajudar a refletir sobre esse nosso momento tão importante que a gente vive do nosso país. Essa noite, com muita alegria, nós vamos receber uma pessoa que nos acompanha como membro também da Comissão Nacional de Fé e Política, nosso grande amigo Daniel Seidel, que vai fazer esse papel hoje de fazer essa análise de conjuntura. Muita gente pode estar estranhando, eu já tenho que avisar aqui, mas a gente olhou no cartaz, não estava Luiz Henrique, não estava Daniel, e a gente tem que explicar os motivos, né? A mediação hoje seria feita pelo Valdir, que é o presidente do Regional Sul 3 da CNBB, porém acredito que o Valdir ainda está com algum tipo de problema na internet e não conseguiu entrar. E também, esta live de hoje seria feita pelo Chico Botelho, que é membro da Comissão de Justiça e Paz do Distrito Federal, mas, infelizmente, ele teve um problema com o sogro e a sogra dele, que me parece que sofreu um acidente, infelizmente, e está hospitalizado o casal, e o Chico está dando todo o suporte para a família nesse momento que é tão importante a gente também cuidar dos nossos. Então, nessa situação, cabe a nós, enquanto Comissão Nacional de Fé e Política, assumir essa tarefa. Seja bem-vindo, meu querido amigo Daniel. Ô, Luiz, muito obrigado e quero dar um abraço a todos e a todas que conosco acompanham, né, e têm acompanhado essas lives tão importantes do Conselho Nacional do Laicato, que abriu toda uma outra possibilidade e com esse dever de missão e serviço é que eu assumo também essa substituição do amigo e companheiro de Comissão Brasileira de Justiça e Paz, e ele que também é membro da equipe de análise de conjuntura da CNBB, equipe da qual eu tive a honra de fazer parte por mais de 10 anos, né, e a gente segue compartilhando leituras do que está acontecendo no Brasil, e particularmente hoje, então, eu vou procurar oferecer, então, uma possibilidade de chave de leitura para a conjuntura, de forma que a gente possa ir atualizando também, Luiz, e cada um e cada uma que está nos ouvindo, as nossas análises de forma mais permanente também. Eu tenho sempre essa preocupação também pedagógica, como educador que sou, né? E com muita alegria também atuo junto com o Luiz no Centro de Fé e Política Dom Helder Câmara, né? Nosso querido Cefep. Legal, Daniel. Antes da gente dar início efetivamente à nossa análise de conjuntura, que será conduzida pelo Daniel, eu gostaria que você, meu amigo e minha amiga que está nos acompanhando aqui, nos dando as felicidades de estar conosco nessa noite de sexta-feira, compartilhe essa nossa live, dê um compartilhamento, dê uma curtida na nossa página. Essa análise de conjuntura depois vai ficar gravada, disponível na nossa página no YouTube, mas é muito importante que você que está aqui divulgue essa live para os seus amigos, que isso ajuda bastante a convidar mais pessoas a aproveitar nesse momento. Então, dá essa força aí para a gente pede aí com todo carinho. Quero saudar inicialmente aqui as pessoas que já estão chegando, o Marco Luciano lá de Vitória da Conquista, na Bahia, um grande abraço, Marco. A Marilze, que é lá de Santa Catarina, do CNLB, já tivemos várias vezes juntos. Nossa querida amiga Ivenise, que legal, que está aqui nos acompanhando. Carlos Oliveira, membro da Comissão de Fé e Política também. A Cadira, lá do Ceará. A Edi, que saudade, Edi, lá do Rio Grande do Sul. O povo está chegando, Daniel, que legal.
Bom, Daniel, ontem Bom, conversando numa live, numa reunião com o Padre Hernani, ele terá uma tarefa amanhã de fazer uma pequena análise de conjuntura também, mas uma análise eclesial, para os alunos da primeira turma do Cefep. Vai ter um encontro, o primeiro encontro virtual da primeira turma. Nós convidamos o Padre Hernani para fazer uma análise eclesial. Ele falou o seguinte: todo dia eu tenho que rever a minha análise de conjuntura, porque todo dia muda. Então, fazer análise de conjuntura nesse cenário atual não é uma tarefa fácil. E imagino para exatamente. você aí, Daniel, que teve que ser chamado às pressas para fazer análise, Uhum. você com certeza deve ter tendo que ir lá, deixa eu dar uma recapitulada aqui nas minhas leituras, para poder ver, porque Isso. é um desafio fazer análise de conjuntura, mas extremamente necessário. Claro, eu acho que essa é a nossa tarefa. Nós, enquanto cristãos leigos e leigas, Luiz, precisamos estar sempre atentos ao que está acontecendo na realidade social, política e econômica, para podermos emitir opinião. Nós somos formadores de opinião também, e hoje, mesmo que em isolamento social, nós temos a oportunidade de compartilhar o que a gente está pensando e o que a gente está lendo. E eu acho que o que você disse é muito importante. Nós temos uma leitura da realidade, né? Então, o que eu vou apresentar aqui também é uma leitura de como eu estou vendo, e o que me ajudou é porque eu estive junto com a pastora Home, e aí quero mandar meu abraço para toda a turma lá de Santa Catarina, do Regional Sul 4 da CNBB, especialmente a Carla, que é a liberada lá para as pastorais sociais, e o padre Luciano, que está agora também na tarefa de secretário executivo da CNBB, e Dom Severino, com quem eu tive na comissão especial para o ano do laicato, e Dom Guilherme, que estava aqui em Pameri, pertinho em Goiás, e depois foi para lá, e é o responsável pelas pastorais sociais no regional. Justamente porque na quarta-feira, então, eu compartilhei uma análise de conjuntura social, política e econômica, e a pastora Home uma análise eclesial. Então, assim, eu já tinha, assim, algumas referências, e é justamente essa análise atualizada com os últimos acontecimentos, é claro, que eu quero aqui compartilhar. E para isso, então, eu quero oferecer uma chave de leitura a partir da Sexta Semana Social Brasileira, porque eu acho que é uma chave que nós sempre temos que estar atualizando, e ao mesmo tempo eu vou oferecer um símbolo, porque eu não sei se o Luiz sabe, eu também sou psicodramatista, eu trabalho com sociodramas, né, mobilizando o corpo, mobilizando o sentimento e o pensamento. E por isso, então, na impossibilidade de reunir grupos e pessoas, eu fiquei pedindo a Deus que me iluminasse, né, para poder oferecer esse serviço. E hoje, especialmente, eu sou lá de Colatina, no Espírito Santo, né, vim para cá, sou migrante, nós estamos encerrando a Semana Nacional dos Migrantes, mas não a reflexão e as orações para cada um e cada uma de nós, migrantes e refugiados, né? Mas lá na minha terra é festa do Sagrado Coração de Jesus, e toda a liturgia de hoje, então, nos fala do amor, né? E é com esse amor que eu quero, então, dedicar a essa reflexão, para que nós possamos realmente ter esse princípio como o principal sinal nosso, enquanto cristãos leigos e leigos, e na sociedade, também junto com os religiosos, as religiosas, os bispos, o Papa Francisco, e todo o clero, né, diáconos e também os presbíteros que conosco formam essa igreja. Então, nesse sentido, eu queria oferecer uma imagem que todo mundo pudesse trabalhar e até, se estiverem me ouvindo com papel e caneta na mão, desenhar, né? A imagem que eu pretendo oferecer aqui é justamente de uma pessoa humana. Essa pessoa humana como um sinal da vida e da dignidade pela qual nós devemos sempre estar lutando e nos dedicando. E aí pegar as palavras-chave da Sexta Semana Social Brasileira, ou seja, o tema é mutirão pela vida, por terra, teto e trabalho. E aí pensar o seguinte: numa das pernas, você coloca desse ser humano que você desenhar, vai ser o T de trabalho. Na outra, o T de terra. O T de teto, eu peço que você faça ou uma floresta, ou uma oca, ou uma casa sobre esse ser humano.
porque é justamente o lugar da nossa proteção. Os povos indígenas e comunidades tradicionais se sentem protegidos nos seus territórios tradicionais e sagrados de reprodução da sua própria vida e histórias, que são as florestas, que são os rios, né? Pensando, então, nesses povos e comunidades tradicionais. Então, esse T de teto também, para mim, significam as políticas públicas, a seguridade social, saúde, assistência social e previdência social, tudo aquilo que protege a vida humana e protege a vida das nossas famílias. Então, essa é a primeira parte desse corpo humano com a chave de leitura. E depois, a sexta semana social, Luiz, e cada uma e cada um que nos acompanham nesse momento, ela também oferece 3 temas transversais: a soberania, a economia e a democracia. E aí eu quero que na cabeça você coloque a palavra soberania. No coração, você coloque a palavra economia. E nos braços, nas mãos, você coloque a palavra democracia. Então, assim, nós temos um ser humano que vai servir para mim como a chave de leitura para essa análise de conjuntura. Porque eu tenho uma preocupação, desde 1983, Luiz, eu aprendi a fazer análise de conjuntura. E eu diria que até com toda essa caminhada, fazer análise de conjuntura não é difícil, não. Mas o meu desejo, enquanto educador, apaixonado pela educação que sou, e da área social, por excelência, então eu fico sempre preocupado que as pessoas que nos acompanhem possam efetivamente multiplicar esses saberes, essas trocas e essas aprendizagens. E mais do que multiplicar, utilizar no seu dia a dia. Então, eu quero utilizar esse ser humano, que pode ser homem, pode ser mulher, para que a gente possa pensar, então, a nossa realidade brasileira. E assim, você, depois que assistir essa live, amanhã, depois, possa efetivamente conversar a partir desses sinais, desse símbolo, com outras pessoas, para ajudar as outras pessoas também a compreenderem o que está acontecendo. É para isso que serve uma análise de conjuntura. Só que a nossa análise, ela não é feita de qualquer lugar. Ela tem um compromisso, e o compromisso que a gente tem é com o Evangelho de Jesus Cristo, com os prediletos e as prediletas do reino, que são os mais pobres. E nessa categoria dos empobrecidos, dos violentados, dos abandonados, nós temos não só os seres humanos, mas nós temos também hoje a natureza. Porque, infelizmente, na Amazônia, como nós vamos ver, a mineração, a pecuária, o desmatamento, não entraram em quarentena nesse período da pandemia. Então, é muito importante que nós possamos ter essas chaves de análise para fazer com que a gente possa, então, avançar. E aí, então, eu quero começar pela cabeça. Hoje, quem está no comando do nosso país, ao invés de pensar em soberania, está submisso ao presidente dos Estados Unidos, completamente submisso. E, nesse sentido, então, é uma cabeça que não pensa por conta própria, fica servindo aos interesses das grandes corporações internacionais, o que é péssimo para o nosso país. A gente fica como um país subalternizado. De novo, a gente volta àquele estado de colônia, que eu não sei se um dia a gente conseguiu efetivamente romper, mas pelo menos houve tentativas para que o Brasil realmente pudesse ser independente. É isso que a gente grita no dia dos gritos excluídos. Independência? Como? Para quem? De quem? Para quê? E nesse sentido, então, a primeira questão que eu apresento como algo muito grave hoje no nosso país é essa cabeça. Essa cabeça submissa a esses interesses e que não olha para a vida do povo. Aí da cabeça eu vou para o coração. No coração tem que tipo de economia sendo oferecida? Uma economia que está gerando a morte. Uma economia que está completamente a serviço do lucro e não a serviço da vida das pessoas. Inclusive, opondo economia e vida. Espera aí, para nós que somos cristãos, essa é uma oposição que nunca pode existir. Ou a economia está a serviço da vida, ou ela não serve. É isso que o Papa Francisco, na Laudato Si, que nós celebramos agora há 5 anos, coloca. Justamente essa economia que está nos matando, porque transforma as pessoas, a natureza, em números.
e diz, aqui eu vou explorar, essas pessoas não podem mais viver, e vai riscando. Espera aí, são vidas humanas. Mais de 40 mil mortos pela Covid. Será que isso não é motivo? 1 milhão de pessoas hoje infectadas pela Covid. E aí, notícias contraditórias. Então, essa economia, esse coração, não está pulsando para gerar vida. Está fazendo o que a gente chama de necropolítica. Isso é o pior dos mundos, porque é uma política que gera morte e, pior do que isso, se alegra e se anima com a morte. Isso não pode estar no horizonte de uma pessoa que se diz cristã, né? Então, vimos a cabeça submissa, vemos o coração só visando o lucro, né, nessa perspectiva da economia, e as mãos. As mãos que deveriam servir ao encontro, as mãos que deveriam servir para se somar, para fazer aliança com os povos originários e tradicionais, estão servindo para matar, estão servindo para agredir, para efetivamente contaminar. E nesse sentido, então, nós não estamos tendo essa paz. O que nós estamos tendo é um crescimento da violência, uma autorização para matar com armas ainda mais poderosas que antes só o exército podia utilizar, desmontando o sistema de controle de armas. E essas armas é para matar quem? Na nossa leitura, eu e a Sônia tivemos a oportunidade, a nossa presidenta nacional do CNLB, de fazer uma pequena esboço de análise de conjuntura para o grupo de reflexão sobre o laicato, e a gente falava preto e pobre. Ou seja, pessoas que não se colocam dentro desse horizonte. Como não pensar uma política para o bem comum? Então, essa perspectiva da política é aquilo que nós estamos chamando hoje de fascismo, que inventa inimigos para justificar a violência e o combate, que impõe com as suas mãos de forma autoritária. Isso nós já vimos, isso nós não queremos para o nosso país. E a gente, então, desce um pouco mais pelo nosso corpo. E quando a gente vai ver a situação do trabalho, meu Deus do céu, o trabalho está completamente desprotegido. Com a aprovação da terceirização, final de março de 2017, e depois da reforma trabalhista, com a promessa, em abril de 2017, com a promessas de gerar milhões de empregos, o que nós tivemos é um crescimento da informalidade. E agora, com a situação da Covid, muitos desses informais não estão tendo renda. Quando nós lutamos no Congresso Nacional para incidir, para que nós tivéssemos a renda mínima de R$600, e foi aprovada por 3 meses, o governo queria 200. Nós queríamos, no mínimo, um salário mínimo, porque isso se diz na Constituição que é o mínimo que uma família pode sobreviver. Mas o trabalho, então, está tremendamente sem direitos. E é por isso que a gente tem que resgatar essa perna está cambaleante. E quando a gente vai para outra perna, a perna da terra, aí eu volto àquilo que eu já me referi, eu tenho oportunidade também, como assessor da Repam Brasil, de acompanhar as situações na Amazônia. E o que é que nós vemos lá em Roraima, na Raposa Terra do Sol? Mais de 2.000 garimpeiros que estão contaminando os povos indígenas que têm, Yanomamis, que têm uma baixa imunidade com a Covid-19, o avanço da mineração, o avanço da pecuária, o avanço do desmatamento, que aceleraram os seus processos, que a mineração foi colocada como atividade essencial. Essencial para quem? Então, tudo são valores, e com isso a terra está sendo devastada. A Amazônia está chegando no limite que pode ser irreversível. E eu que conheço, já andei lá para Santarém, quando conheci áreas degradadas, Luiz, elas não voltam mais, elas ficam semidesérticas. Porque o que mantém a floresta em pé é o seu ciclo vital. A matéria orgânica que cai, as folhas que tornam o solo fértil, e as raízes profundas que jogam a água e que faz com que nós tenhamos um Brasil que tem chuvas, né? E mesmo a região Nordeste também depende de todas essas chuvas, o Centro-Oeste como caixa d'água, tudo está interligado. E toda a perspectiva que nós temos também no T da Terra, da agricultura orgânica, da agricultura familiar, que agora é o contrário.
Hoje eu recebi uma notícia que as fábricas da Europa estão aproveitando para despejar todos os venenos, os tais dos agrotóxicos, que lá são proibidos, mas que aqui no Brasil, nesse 1 ano e meio desse atual governo federal, foram completamente liberados. E a gente, ao invés de ter o nosso alimento, aquilo que nos dá saúde para o corpo, para o espírito, nós temos comido algo que nos adoece, cheio de veneno. Então, essas duas pernas estão ruins. Mas vamos para o teto. O que nos dá segurança? Aí vem toda a questão da nossa Seguridade Social. E aí nós voltamos um pouquinho atrás, à Emenda Constitucional 95, que aprovou um teto que não é bom para ninguém, que limitou os novos investimentos para políticas públicas por 20 anos. Políticas públicas estão carecendo de recursos para contratar novos servidores, para poder abrir novos postos de saúde que estão necessários nesse momento. E aí, naquela época, a CNBB, em outubro de 2016, soltou uma nota pública contra a PEC da morte. Foi profecia pura, porque é isso que está acontecendo agora. Então, tudo isso foi atualizado nesse tempo da pandemia por uma emenda constitucional, era chamada PEC 10, a PEC do Orçamento de Guerra, e que foi transformada na Emenda Constitucional 106, já sancionada, já está valendo. E para distribuir 60 bilhões de reais, que parece muito dinheiro, para os mais de 5.800 municípios, os 26 estados do Distrito Federal, se colocou lá, no artigo 10º, um outro artigo que distribui, que autoriza o Banco Central a comprar 1.200 bilhões de papéis podres dos bancos privados. Ou seja, 20 vezes mais aquilo que foi a justificativa para ter aprovação naquela PEC, que era a distribuição necessária de recursos para estados e municípios. Que só foi feito isso porque tem a emenda travando aquilo anteriormente. Então é muito importante que as pessoas percebam como que nesse tempo, inclusive da pandemia, os bancos continuam a usurpar da nossa sociedade brasileira, dos nossos recursos públicos, uma fatia imensa. E por isso que tem um monte de empresas, micro e pequenas e médias, que estão quebrando, e essas aqui geram emprego, e os bancos dão bilhões e bilhões de lucro a cada trimestre. E daí a importância daquela luta toda que a gente fala da auditoria. Então, nesse corpo, nós vemos que esse corpo está adoecido. E nós precisamos, sobre esse corpo, jogar luz, jogar nossa fé, a nossa esperança e a nossa mobilização. E isso também nós temos de esperança. O povo começou a se mobilizar, principalmente a partir da juventude de periferia, liderada pelas torcidas organizadas, que não suportam o racismo. O grito do George Floyd, lá dos Estados Unidos, o grito de São Gonçalo, no Rio de Janeiro, do jovem, do adolescente de 12 anos, morto, ambos por policiais, no caso do João Pedro, dentro de casa, gritam e clamam aos céus: queremos respirar. E o povo brasileiro, Luiz e todos aqueles que estão também está querendo respirar. E por isso, tomando os cuidados necessários, saíram às ruas. Os jovens, para reivindicar que nós não queremos esse tipo de prática fascista. E eu, você e outros, que somos um pouco mais maduros, temos mais juventude acumulada, demos o suporte para que eles pudessem estar nas ruas defendendo e resgatando a nossa democracia, essa democracia que está ferida. Então nós precisamos resgatar, e é essa luz que a Sexta Semana Social lança sobre o Brasil, para que nós possamos retomar a nossa ideia da soberania, uma soberania que tem que ser a realização da vontade, da vida do nosso povo, preservando a diversidade dos nossos povos. Graças a Deus, caiu agora o ministro que falou que odeia povos indígenas. Como que o ministro da Educação pode odiar povos indígenas? Agora, como que o ministro do Meio Ambiente, que ainda não caiu, e nós queremos que ele saia, que ele caia, pode falar que enquanto o pessoal fica preocupado com a Covid, vamos passar a boiada? Pois é exatamente isso que eu via e que eu vejo ainda acompanhando a Amazônia. Então é muito importante que todos nós estejamos atentos, que possamos estar de pé, para que nós possamos ter, então, uma cabeça que possa discernir o que é verdade e o que é mentira,
e não reproduzir o que a gente chama de fake news. Se você não consegue conferir a fonte, se a pessoa que te mandou você não conhece, não compartilhe. Veja exatamente qual é a fonte, quais são os fundamentos, para que você não seja um cavalo de Troia, reproduzindo esse tipo de notícias falsas. Graças a Deus, agora nós temos o STF, que está assumindo o seu papel constitucional para investigar essa indústria de fake news. E aí nós temos possibilidades efetivas de afastar aquele que está na cabeça do nosso país, que tanto mal está nos fazendo, seja por meio do TSE, com proposta de cassação da chapa. Nesse sentido, se foi utilizado, se ficar comprovado que houve dinheiro de empresários para financiar essa fábrica criminosa de fake news, a chapa tem que ser cassada pelo Tribunal Superior Eleitoral. Então, é muito importante que nós acompanhemos, porque isso está se desenrolando. E o que está havendo? Uma série de intimidações. Inclusive, nessa última semana, nós fomos surpreendidos quando o governador do Distrito Federal, finalmente cumprindo uma decisão judicial, retirou aquele acampamento que diziam que era de 300, mas não tinha nem 30 pessoas. E quando eles saíram de lá, para onde eles quiseram ir? Para o lado da catedral. E aí, nosso bispo auxiliar aqui de Brasília, Dom Marconi, impediu que eles ali se instalassem, porque fazer apologia a regimes autoritários é crime no Brasil. As pessoas precisam saber disso. Ninguém pode estar promovendo crime, a desconstrução da nossa república, com cheio de defeitos, mas é o tanto de democracia que nós conquistamos. Não podemos voltar para trás. E quando ele se negou a permitir que eles ficassem ali acampados ao lado da catedral, o que eles fizeram? Ameaçaram. Então, que espaço de diálogo nós temos? Então, nós temos que resgatar a nossa capacidade de dar as mãos um para o outro, ninguém solta a mão de ninguém. Isso que é democracia, a cooperação, a solidariedade, e esses sinais estão existindo, Luiz e todos aqueles e aquelas que nos acompanham. Quantas expressões de solidariedade nós vemos brotar de todos os lados, porque o povo está buscando saída, o povo salva o povo, e é nessa perspectiva, então, que a gente tem, enquanto Conselho Nacional do Laicato, homens e mulheres que nos dedicamos a essa tarefa de construir o reino, também nos empenharmos nessa mesma missão, de construir e de superar esse machismo que existe na sociedade, esse racismo que ainda está. Queremos respirar, é o grito que vai tomando conta das ruas brasileiras. E agora, para o próximo domingo, de novo, nós temos chamadas de manifestações antifascistas por todo o Brasil. Então, é muito importante que nós também possamos acompanhar, para que os poderes da República façam os seus papéis. Toda essa parte das sessões feitas no Congresso pela via virtual dificultou muito a nossa incidência política, isso tem que ser dito também. É muito importante que nós possamos cada vez mais. Agora, nós achamos muito relevante que, por exemplo, o presidente do Senado tenha devolvido a PEC que foi feita para que o ministro que saiu e deixando um rastro de maldade, porque ele vetou a proposta de cotas para negros e indígenas em programas de pós-graduação, ele vetou no último momento, mas nós vamos recolocar na pauta, porque isso é necessário. E ele queria o quê? Nomear reitores biônicos. E, graças a Deus, o presidente do Senado teve coragem de devolver, porque isso não é objeto de nenhuma PEC. A PEC, para ser uma proposta, para ter uma medida provisória qualquer, ela precisa ter requisitos, e isso não estava sendo obedecido na forma de governar. Então, são notícias dessa última semana. Nós tivemos também a prisão, agora, nesses dias anteriores, do Queiroz, que é uma fonte muito grande de informações a respeito, desde a morte de Marielle, até para que ele explique como é que chegou na conta dele uma bagatelazinha, R$1.200.000. Da onde que vem esse dinheiro? Então, é preciso que a gente tenha clareza. Você que nos ouve pode ter votado em quem você quiser, porque você é livre. Mas é muito importante que nós tenhamos a consciência das consequências do nosso voto. Porque agora nós começamos a nos aproximar, Luiz, das eleições municipais. E tudo isso que está acontecendo no nosso país é fruto do voto do povo brasileiro. E a gente tem que, cada vez mais, enquanto cristão leigo, identificar candidaturas para as quais... Porque muitas vezes o que acontece? A gente, com a consciência que tem, escolhe o nosso candidato e fica com o número dele guardadinho em casa. Não! Se nós temos a vontade de mudar o país,
nós temos que apoiar candidaturas que nasçam das lutas populares, que defendam os princípios que nós acreditamos e que possam efetivamente nos representar. Ainda bem que no Congresso Nacional nós temos mais de 100 parlamentares que dialogam com a gente para saber qual o rumo a tomar. Então, a política não está perdida. Toda essa propaganda que criminaliza a política é péssimo para todos nós, porque nós precisamos ter as mãos livres para pensar uma outra economia. O Papa Francisco, pensando no nosso coração, nessa imagem que eu estou propondo, está pensando na economia de Francisco e Clara, uma economia que gere vida, e chamando quem? A juventude para pensar nisso. Nós, com a Sexta Semana, queremos pensar um projeto de soberania. Qual que é o projeto popular que a gente quer para o Brasil? Agora, esse projeto tem que passar necessariamente pela revogação da lei da terceirização, pela revogação dessa reforma trabalhista, que voltou a mais de 70 anos atrás, revogou praticamente a CLT, destituiu os sindicatos da sua possibilidade de organização, e aí a gente tem que rever essa organização sindical, temos que colocar limites. A terra não é propriedade de ninguém, como a gente concebe, e os povos originários nos ensinam, nós administramos a criação que Deus nos oferece para gerar vida e vida plena para todos. E, principalmente, temos que batalhar para a revogação da emenda constitucional número 95 de 2016, né, essa que estabelece esse teto muito baixo que não dá para o ser humano ficar de pé, para que a gente possa ter um investimento nas políticas públicas. Agora, para isso, não tem jeito, Luiz, nós temos que fazer auditoria da dívida pública brasileira. Um outro tema que eu tive a oportunidade de trabalhar aqui nas lives, e eu conecto, essa é uma agenda que está conosco na nossa pauta, da nossa Comissão Nacional de Fé e Política do CNLB, para que a gente possa, então, também ter a revogação desse artigo da emenda constitucional número 106, é a grande luta que nós estamos fazendo. Nós temos, no âmbito da CBJP, um observatório sobre finanças e economia de Clara e Francisco. E ali nós temos um grupo grande de pesquisadores que, junto com a Auditoria Cidadã da Dívida Pública, estamos fazendo estudos. Essa semana teve reunião do observatório. Às terças-feiras nós temos um observatório político, acompanhando para e passo todos esses desenvolvimentos, para que a gente possa ter, ou pela decisão do TSE, ou pelo impeachment aprovado na Câmara e julgado pelo presidente do Supremo Tribunal Federal no Senado, a cassação dessa cabeça doentia que está levando o Brasil para esse projeto de morte. Nós não queremos isso. O Brasil aprofundou de um neoliberalismo ferrenho, selvagem, para aquilo que a gente chama de ultraliberalismo, onde o que tem valor é a propriedade. A vida humana fica colocada em último lugar. E para defender a propriedade pode tudo. E por isso todos esses armamentos. E a nossa lógica enquanto cristãos, deve ser completamente outra. Agora a gente precisa se mobilizar, precisa conversar, precisa dialogar com as pessoas na nossa casa, na nossa família, para que nós possamos, com esses tipos de símbolos, que é isso que eu estou fazendo esse exercício aqui com vocês, tentando pensar nesse ser humano que tenha na cabeça soberania, no coração muito amor, por uma economia que gere vida, vida para todos. E temos experiências, a economia popular solidária, as feiras de troca, a agricultura familiar, a agroecologia, nas mãos, nosso desejo de confirmar ainda mais essas redes de solidariedade, de cooperação, de colaboração, para que a gente possa ter os pés e as pernas firmes e aí se levantar, derrubando tetos que nos oprimam e deixando que a riqueza, nosso país é muito rico, mas só que metade daquilo que se arrecada no Brasil vai para os bancos, minha gente. Não dá mais para a gente aguentar um sistema como esse. Queremos respirar. Esse é o nosso grito, essa é a nossa voz, e eu aqui estou com essa missão, então, hoje, de contribuir, de colaborar, para que nós possamos compreender o que está acontecendo e não ter medo de exercer a nossa profecia. Vamos lembrar de Dom Helder, vamos lembrar de Dom Pedro Casaldáliga, de todos os nossos mártires. É preciso que nós possamos, então, elevar a nossa voz, soltar o nosso grito, dizendo que não dá mais para a gente continuar. E para isso, então, a gente tem que acompanhar todos esses desenrolares, e que bom que nós estamos tendo essa oportunidade, enquanto Comissão Nacional de Fé e Política, de todos os meses a gente poder fazer essas lives e, a partir daí, então, sobre análise de conjuntura, atualizar o nosso quadro para que a gente possa, então, efetivamente avançar na perspectiva da construção de um projeto popular para o Brasil
que tenha no seu coração realmente essa possibilidade de vida plena para todos e todas, principalmente para os povos tradicionais, porque a letalidade da Covid-19 nos povos indígenas, confirmado pelos casos de contaminação e morte, é de cerca de 48%, enquanto de um cidadão comum, urbano, chega a 3, 4, 5% ou a 10% em média pelo mundo inteiro. De cada 2 pessoas infectadas dos povos indígenas, uma falece. E às vezes não depende muito da idade. Esse clamor eu quero também fazer reverberar a partir da Amazônia e convidar todos e todas que possam se juntar junto conosco. Ontem nós fizemos o lançamento da campanha de autoproteção das comunidades e lideranças ameaçadas. Que vocês também possam se somar conosco nessa grande campanha, nesse grande mutirão pela vida, e aí nós vamos ter uma série de encontros para mobilizar a Sexta Semana Social Brasileira nos regionais, agora, principalmente nesse mês de julho, e queremos que vocês estejam junto conosco, fortalecendo comissões de fé e política, também nos regionais da CNLB, para que a gente possa, então, fazer junto uma caminhada em comunhão, né? Então, essa é a minha exposição inicial, e que agora a gente possa, então, dialogar, debater, conversar, para a gente poder aprender juntos. Muito obrigado pela oportunidade dessa colocação inicial, e agora vamos ao debate. Ótimo, Daniel. Excelentes reflexões aí para início de conversa. Você trouxe vários elementos aí que nos ajudam a compreender esse momento, passando pela parte econômica, social, política. Isso vai dando um caldeirão aí de ideias e de formas de debate para a gente aprofundar. Estou aqui vendo várias pessoas se manifestando, dizendo o seu alô lá de Santa Catarina, do Piauí, a Wanda do Piauí, o Marcos de Limeira, nosso amigo, a Sônia, a nossa presidente que nos acompanha, já vi pessoal aqui do, se não me engano, Birajara, se não me engano, do Rio de Janeiro. Um grande abraço a todos vocês. É uma alegria poder contar com vocês aqui nessa noite de sexta-feira. Isso mesmo, Birajara. Nós temos aqui a Giovânia, da Diocese de Afogados da Ingazeira, em Pernambuco. Então, nós temos um público muito interessante aqui, Daniel, no nosso país, que não mostra para a gente esse tão rico povo brasileiro. Que gostoso estar falando com vocês. Daniel, parece que o nosso amigo Valdir já está conosco. Se a técnica está aí, o nosso amigo Valdir, que hoje teria essa missão de fazer esse processo de mediação, e aí ele teve uns probleminhas lá, eu socorri aqui. Seja bem-vindo, Valdir. Você consegue nos ouvir? Eu estou ouvindo bem, vocês estão me ouvindo? Sim. Ouvimos bem, legal. Valdir. Então, muito bem, que bom. Boa noite todo mundo que está sintonizado aí com essa live aí. Essa é realmente uma luta, Daniel. Eu vi vocês aqui desde o início, né? Desde o início, mas eu, de fato, nessa questão da informática, sou um estudante e preciso aprender com rapidez. Que vai ser importante nessa luta, né, Daniel? Com certeza. Hoje, esses equipamentos, essas plataformas têm nos ajudado a mobilizar pessoas, fazermos formação, né? Tão importantes. E talvez a gente demoraria muito mais para aprender, ainda bem que estamos nos fazendo o desafio desse aprendizado, Valdir. Coragem. Mas Daniel, é isso, eu queria... Pode falar, Valdir. Não, é isso que eu aproveito até essa situação para lembrar. Essas situações podem até ser meio apavorantes, né? Esse quadro não está fácil, é um quadro... uma crise sanitária, ambiental, econômica, social, política, né, como a descreveste ali, pode ser assustador e causa muita insegurança, com certeza, mas também são oportunidades que nos obrigam a sair, né, a sair do nosso aparente espaço de segurança, né, a ir buscar alternativas. Então, são momentos também que nos provocam a nos superar. Acho que esse é o grande desafio que está colocado também para nós cristãos leigos e leigas, e acho que esse desafio de fazer a nossa fé realmente se envolver, se misturar com a luta do povo que tenta resistir, que busca alternativas, é fundamental. E acho que aí, Daniel, não só você pessoalmente, mas a própria
trajetória do CNLB, era uma trajetória de realmente pensar a igreja em ser, de fato, fermento, como era o lema da nossa última assembleia, né? Fermentos, luz, sal, fermento, né? Nesse mundo, para ajudar a transformá-lo, testemunhando o reino, né? Que hoje exige um grau de profecia muito forte. Sei, Luiz, eu não tenho aqui o acesso às mensagens que as pessoas estão apresentando. Tu tens aí, Luiz? Aí, se tiver alguma e quiser participar. Isso, o pessoal está partilhando aqui, dando as opiniões, o que eles estão achando da live. Daniel, eu queria destacar alguns pontos que você levanta, eu acho muito importante. Captei algumas coisas aqui que queria reforçar. Você falou uma coisa muito importante, que diante desse quadro todo, de várias lutas diárias que a gente tem que estar fazendo continuamente, todo dia uma luta nova, e dá a impressão que muitas vezes a gente está só perdendo, mas eu tenho percebido uma coisa muito importante que você destacou na sua fala, você falou muito essa questão das conquistas que a gente tem tido ao longo das semanas, conquistas essas que vêm da pressão popular, muitas vezes organizada pelos movimentos sociais, pelos partidos que estão, de fato, fazendo esse papel que lhes cabe como um agente político que tem a sua importância, e tem tido várias reações. Eu acho que isso que é bacana a gente destacar, porque muitas vezes a gente tinha a impressão de que as coisas elas não tinham a rapidez com que a gente gostaria, só que acho que as redes sociais ajudaram a gente a fazer pressão, a gente fazer mobilização, os movimentos sociais em forma de rede, juntamente com vários atores, agem muito rapidamente também para tentar se contrapor muitas medidas que são contra o povo. Eu gostei bastante dessa sua fala. Outro ponto que você destacou, que para mim ficou muito bacana, quando você fala da questão das reformas. Eu sempre coloco isso, reforma é sim importante, não é nenhum problema fazer reforma, mas quando você faz reforma na sua casa, Daniel, como eu faço na minha, a gente sempre faz reforma para melhorar, não é isso? A gente faz reforma para deixar os nossos espaços de convivência, a nossa casa, deixá-la num ambiente mais agradável. A gente nunca faz uma reforma para destruir a nossa casa. Então, esse conceito simplório também pode ser aplicado para as reformas que a gente defende. Precisamos discutir reforma tributária? Precisamos discutir reforma política? Precisamos discutir reforma trabalhista? Precisamos, tá? Mas a gente não pode destruir o que a gente já construiu, né? Tem toda uma questão de luta que a gente precisa valorizar. E eu gostei muito quando a Sônia, nossa presidente, aproveitando a sua fala inicial, quando ela fala assim, que a Semana Social Brasileira está baseada em 3 pilares, soberania, economia e democracia, ela chamou isso de tripé de garantias de direitos, que é exatamente isso, tripé de garantias de direitos. Então, essa é muito bacana quando você coloca isso, porque isso demonstra que a gente precisa entender que esse nosso processo, enquanto sociedade, tem uma longa história que não nasce, que não é dada as coisas, a gente luta, a gente tenta conquistar as coisas, e quando a gente conquista, à medida que a gente vai passando o tempo, a gente avança nas conquistas e não retrocede. Então eu gostei muito quando você nos apresenta isso. Tá joia? Olha que legal, quando eu estou vendo aqui, o Pedro Ribeiro, nosso amigo, está nos acompanhando, Daniel, bacana, ele tinha me pedido o link. Pedro Ribeiro, que será o próxima pessoa que fará análise de conjuntura com a gente no mês de julho. Coloquem na agenda de vocês aí, quando, se não me engano, acho que é 14 de julho, preciso só dar uma confirmada depois, mas o Pedro Ribeiro, que é o coordenador do Movimento Nacional de Fé e Política. Um grande abraço, Pedro. Então, Daniel, eu gostei muito dessa sua colocação. O Valdir vai estar nos acompanhando aqui. Valdir, se você quiser, do seu lado direito tem live comments. Ali está todo o comentário das pessoas. Você vai acompanhando o que as pessoas estão colocando ali, tá joia? Um abraço para a Conceição, lá de Imperatriz do Maranhão. A Aureni, nossa amiga lá do Piauí, nossa amiga que já foi companheira nossa de Comissão de Fé e Política. É isso aí, Daniel. Isso mesmo, o que mais que você tem nos...
a nos oferecer na nossa análise? Então, nesse sentido, eu acho que a gente precisa, gostei muito desses comentários também, desses destaques que você fez, para a gente pensar que quando a Semana Social se coloca nessa perspectiva, ela coloca uma chave de leitura da realidade, e é isso que eu queria que nós pudéssemos adotar como algo permanente. O Pedro Ribeiro esteve conosco lá na Conferência Nacional de Justiça e Paz, que realizamos agora nos dias 11 e 12 de junho, né, que envolveu pessoas do Brasil inteiro, e também esteve a Maria Lúcia Fatorelli. E os dois, nós estamos escalando, né? Maria Lúcia vai tocar num outro ponto importantíssimo, que é a questão das grandes fortunas, porque no Brasil é o único país que é um paraíso para quem é bilionário e arquibilionário. Essas pessoas não pagam imposto, Luiz. A gente paga até numa balinha doce para chupar, que causa diabetes muitas vezes, a gente paga imposto, e esses não pagam imposto de nenhum desses dessas fortunas e desse acúmulo de riqueza que tem. Então, daí a importância da gente também estar, salvo engano, vai ser no dia 7 de julho que ela vai estar conosco, né, porque parece que as lives então passariam a ser às terças e sextas, salvo engano, né? Então é muito importante que também a gente possa acompanhar, e depois a gente vai fazer também um debate sobre a questão da legislação eleitoral, que é outro assunto muito importante para a gente poder então se organizar para estar atento. Então, nessa conjuntura, é muito importante que nós conversemos uns com os outros. Hoje nós temos muitas oportunidades de lives. Eu vou estar, para vocês terem uma ideia, amanhã cedo, no encontro de fé e política, preparando lá o debate sobre a questão das eleições, lá na Diocese de Marabá, que eu tenho a alegria de acompanhar pela Repam Brasil, e à tarde vou estar junto com vocês, né, nesse encontro da primeira turma do Cefep, porque é uma turma que, quando a gente olha para ela, está toda aí, e eu quero também trazer esperança e novidades, porque muitas vezes as pessoas saem deprimidas da análise de conjuntura. A situação nossa está difícil? Dificílima. A situação é grave? Muito. Mas nós temos que ser essa presença da esperança que não decepciona. E nesse sentido, então, você está nesse processo também, Luiz, nós estamos construindo a rede brasileira de fé e política. Então, as pessoas precisam saber que a gente está com essas iniciativas. Tivemos o primeiro encontro da Ampliada Nacional de Fé e Política, do CNLB, vamos fazer outro, acho que, salvo engano, dia 18. Então, eu estou querendo dizer que nós não podemos ficar sozinhos. Sozinho, isolado, ninguém é capaz. E, nesse sentido, nós temos uma tarefa imensa, porque essa consciência política de desprezo pela política, racista, colonialista, foi construída, autoritária, ao longo da história do pensamento aqui no Brasil. E para isso nós precisamos usar também o Evangelho de Jesus. Eu me agrado muito da passagem lá em Marcos 6, de 30 a 42, quando relata o milagre da partilha, onde Jesus indica o caminho. Se vocês querem transformar, primeiro vá ao encontro do povo. É a igreja em saída que o Papa Francisco propõe, Luiz e Valdir. Então, esse é o caminho. E valoriza o que o povo é e tem. E qual é uma das principais organizações do nosso povo? O futebol. E olha quem está indo para as ruas, as torcidas organizadas. E muitos de nós, elas que protagonizaram, algumas delas, violências há 1 ano, 2 anos atrás, agora podem ser fermentos de transformação e de esperança. Agora, para isso, a gente precisa estar junto. Alguns bispos com os quais eu tive a oportunidade de reunir, falavam que os bispos brasileiros precisam se engajar nos movimentos populares, serem militantes da democracia. Se isso é necessário e importante para os bispos, imagina para nós, cristãos leigos e leigas. E eu pergunto para você que está nos acompanhando, qual é o movimento social onde você participa? De qual movimento popular você contribui? Não para ser a liderança, não, para ser mais um, somando com os outros nessa educação política. Porque, para vencer esse estado de coisas, nós temos que estar organizados. Essa foi uma indicação de Jesus também. Ou seja, em grupos de 100 e de 50, e nos tratarmos com dignidade, onde todos somos irmãos e irmãs, superando todo tipo de preconceito, de racismo que existe muito no nosso país. E aí a gente vai caminhando para uma outra coisa muito importante. Não adianta nada disso, ir até o povo, valorizar o que o povo é e tem,
organizar em grupos, movimentos sociais e populares, se a gente não cultivar uma mística da esperança, uma espiritualidade que transcenda. E aí, a pessoa de Jesus é inesgotável. Nesse sentido, então, é com esse olhar de quem tem esperança que a gente olha para tudo isso. E, nesse sentido, a Covid meio que forçou que as frentes populares procurassem um caminho de unidade. E, atualmente, a Comissão Brasileira participa semanalmente, Luiz e Valdir, de uma plataforma onde as duas frentes estão unidas agora pelo impeachment do presidente. Então, é muito importante, porque nós começamos a perceber, elas estão unidas também na solidariedade. Então, nós temos muito que contribuir e fazer, e principalmente vencendo. E, além dessas frentes que têm um programa emergencial para enfrentar a pandemia, nós temos outras frentes mais amplas, como o Somos 70, eu acho que vocês estão acompanhando, ou Estamos Juntos. Ou seja, a sociedade brasileira está se levantando, esse ser humano está ficando de pé para enfrentar esse fascismo. Agora, essas coisas não caem do céu. Do céu vem a bênção, vem a luz do Espírito Santo, para que nos anime a fazer. Porque quando a gente se organiza e acredita, tem essa fé profunda e com uma boa base, a gente não é fundamentalista. A gente se abre ao diálogo e, a partir daí, a gente partilha, né? Hoje, a gente está lá lendo, nas leituras de hoje, dia do Sagrado Coração de Jesus, Deus louvando, Jesus louvando, porque escondeu isso para aquelas pessoas que se acham, como o nosso povo diz, né? São arrogantes, acham os bambambãs. E quantos bambambãs nós temos hoje governando esse país? E ele se alegra, porque Deus revela, por meio do seu Espírito, as pessoas que se colocam na humildade, numa postura de aprendizes. E quando a gente partilha os nossos poucos recursos, os nossos saberes, a gente vê que dá para todo mundo e ainda sobra. 12 cestos, né? É o que nos diz a leitura. Então, o Brasil tem chance de resgatar. Agora, isso vai depender de cada um e de cada uma de nós, transformando essas mãos, que a gente disse, em alianças, principalmente com esses povos que, muito tempo, foram considerados pela literatura, pela academia brasileira, como povos selvagens. E hoje, o que a gente vê? Que nós estamos aprendendo deles o bem viver. Nós temos que repensar, e nós aprendemos também na pandemia o que é essencial, e nesse sentido de sermos essa igreja doméstica também, né? Somos batizados, e pelo batismo, somos sacerdotes, somos pastores, somos profetas, e é isso que nós estamos fazendo, utilizando as redes sociais, celebrando a palavra em casa, não ficar só numa perspectiva de assistir a missa pela televisão, mas de celebrar efetivamente esse Deus vivo, onde 2 ou 3 estão reunidos em meu nome, eu estou no meio deles. Jesus está aqui entre nós nesse momento, porque nós estamos reunidos justamente para celebrar hoje esse dia tão santo, né, de Sagrado Coração de Jesus. Eu que sou migrante, estamos terminando a Semana Nacional dos Migrantes, tantos refugiados que se encontram pessoas com esse coração amoroso, vão encontrar a própria pessoa de Jesus Cristo, né? Então, reconhecer a pessoa de Jesus Cristo, isso nós celebramos no nosso encontro, que foi no dia de Corpus Christi. Não tem forma melhor de celebrar o corpo de Deus do que reconhecê-lo nas pessoas que hoje sofrem e na mãe natureza que grita hoje, dizendo, vamos nos salvar, porque o planeta pode viver sem nós. Agora, nós não damos conta de viver sem essa casa comum que é o planeta Terra. E temos uma grande liderança que nos anima nesse caminho, que é o Papa Francisco, né? E eu sempre gosto de pedir que nós possamos estar sempre em oração por ele, porque ele tem muitos desafios e necessidades, porque ele enfrenta batalhas gigantes do tamanho da responsabilidade, mas ele não se deixa endurecer. Ele sempre tem uma palavra de ternura, de ânimo, e é esse fermento, né, o Valdir usava a ideia do nosso tema das assembleias do CNLB, né, ser fermento na massa, fazer o nosso trabalho e desaparecer. Quando a gente desapareceu, é porque a gente cumpriu o nosso serviço, nossa missão, e aí não devemos ter medo desse serviço, dessa profecia, né? Então é isso que pode nos animar e alegrar nessa conjuntura tão difícil para enfrentar isso com, como diz o nosso amigo Pedro Ribeiro, né? Pessimismo da razão, ter esse olhar bem crítico, esse ser humano que está quase à beira da morte,
esse ser humano que se chama Brasil, minha gente. Essa figura de pessoa humana, seja homem, seja mulher, é o nosso país. É dele que nós devemos cuidar. Agora, para cuidar dele, nós temos que fazer política. É essa orientação que o Papa Francisco faz para a gente poder, então, tirar a demonização da política e aí, nessas eleições municipais também, ter capacidade e discernimento para ver que projetos estão se apresentando e quais deles nós vamos batalhar para que sejam eleitos para toda a sociedade, principalmente para aqueles que mais precisam. Esse sempre é o nosso olhar. Mas, oi, Luiz e Daniel, até aproveitando o texto bíblico aí que citaste hoje, dos pequeninos, que são os que compreendem o projeto, eu também queria acrescentar o seguinte: é com os pequeninos que Deus conta também para continuar fazendo a sua história da libertação. E isso foi um escândalo. Primeiro, uma loucura. Quem de nós muitas vezes não é chamado de louco por insistir em trabalhar com a periferia, ir lá, ajudar a organizar o povão lascado e tudo mais, né? Vocês são loucos? E somos, e precisamos ser. Hoje, eu acho que essa realidade, ela nos cobra ousadia e uma dose de loucura razoável, né? E, ao mesmo tempo, escândalo. Quantos hoje ainda se escandalizam quando parece que alguém lhes quer dizer que Deus faz história de libertação a partir dos pobres, dos lascados, dos de baixo, né? Do povo oprimido, né? E é isso, acho que Jesus também quis dizer naquele texto, né? Está nas mãos dos pequeninos, dos lascados, dos pobres, né? A tarefa de ajudar a fazer a história da libertação acontecer, a história da salvação acontecer. Isso é importante. E para acrescentar sinais de esperança aí que tu falaste, muito importante realmente isso. Acho que essa é uma dimensão muito forte tua e de muito militante por aí. Como alimentar a esperança? Porque esperança não significa ilusões, né? Esperança é ter pé no chão. Mas mesmo na realidade mais adversa é perceber alternativas possíveis, né? Talvez não tenha nenhum túnel aberto onde uma luz brilhante possa, nesse momento, né, nos mostrar o caminho. Mas tem muitas pequenas luzes ao nosso redor, nas nossas pequenas comunidades, né, gerando, né, vamos dizer assim, a luz necessária para a gente pensar em apontar caminhos, em construir caminhos, né? Por exemplo, o movimento cultural da educação. Teve há pouco aquelas manifestações dos secundaristas, né? Os universitários. Agora teve aquela proposta aí de caçar o direito do corpo docente, discente das universidades eleger os reitores. Teve um movimento nacional que fez ele retirar o projeto no segundo dia, depois, né? Um outro movimento que mostra como a sociedade brasileira está se capacitando a reagir. Você falou das torcidas, inclusive, que foram para as ruas, as periferias lutando, postos, unidades de saúde sendo fechadas, o povo indo para a rua com todas as dificuldades, né? Ao menos para denunciar. Mas teve aí o ataque aos chargistas, ao Aroeira, né? Foi atacado, estava sendo processado e em 2, 3 dias, milhares de assinaturas de apoio, coisa que não acontecia um tempo atrás. Então, está havendo concretamente reação. E a outra questão importante sempre lembrar assim, como é que diziam as mulheres, acho que quando enterraram a nossa irmã Dorothy, né, que em fevereiro lembramos mais o aniversário do seu martírio, né? Queriam nos matar, né? Mas esqueceram que nós éramos sementes. Então, um pouco assim, né? A Marielle, eu não conhecia a Marielle antes do assassinato dela, e isso, olha que ela tem uma trajetória, né? E olha que eu não sou dos menos informados, né? Não sou também dos mais informados, tanto assim que não a conhecia, mas a luz da Marielle explodiu da sua morte. Quem vive, de fato, o projeto da vida, da liberdade, do amor, ele não morre, né? Não tem como apagar, né? Podem até matar esse corpo físico ali, né? Domingo que vem na liturgia nós vamos estar exatamente refletindo isso. Essa opção pelo reino tem um preço, né? Tem um preço, mas vale a pena, porque a verdadeira vida que vive quem assume esse projeto não pode ser mais destruído, né? E aí acho que tem a dimensão da comunidade, né? Acho que é importante a gente fazer essa caminhada como povo. Então, muito bom, Valdir, as suas reflexões e a gente poder perceber. Eu digo,
a minha vocação missionária, eu ter saído, deixado a minha casa, a minha família, foi fruto de 5 martírios. 5 companheiros que foram assassinados em 1 ano e meio, entre 5 de fevereiro de 88 a 23 de dezembro de 89. Então, é a partir desse impulso que eu via que eu não podia mais continuar naquele momento onde eu estava. Então, o sangue dos mártires faz com que a gente tenha fermento e sementes que se espalhem. E atualmente, então, eu tenho alegria, junto com Dom Erwin, com Dom João, lá na Diocese do Xingu, de percorrer esses caminhos que a irmã Dorothy percorreu, né? Minha família fica preocupada, a gente tem esses cuidados todos, mas é preciso ir aonde o povo está. Essa igreja em saída precisa, de fato, enfrentar esses desafios para que a gente possa conhecer. E eu quero te dizer, Luiz, eu acredito no povo brasileiro. Tem tanta gente que luta, aqui no Distrito Federal mesmo, muita gente fala muito mal de Brasília. E eu sempre defendo, porque eu ando de ônibus, eu ando de metrô, eu vou numa rodoviária que tem 500 mil trabalhadores por dia. Pelo menos antes da pandemia. Agora muitos estão desempregados. Mas é esse povo que constrói a riqueza do nosso país. Nós temos todo o movimento de agricultores e agricultoras familiares, os povos indígenas que mantiveram até hoje as florestas em pé. E por isso querem primeiro derrubar quem defende a floresta, para depois acabar de derrubar a floresta. E é nessa aliança quem tem que se colocar. E aí a gente ganha esperança, porque a gente já não fica mais isolado. Agora, não são qualquer olhos que enxergam esses sinais, né? O Senhor vai acendendo luzes quando vamos precisando delas. Agora, só precisa da luz quem quer caminhar, quem quer andar para frente. E eu quero me somar ao que você disse, Luiz. Eu quero andar para frente no nosso país. Eu não quero voltar atrás. Nós já vivemos muito marcados e machucados, até hoje, com corpos e pessoas desaparecidas. Essa é a história que o Jornal Nacional não conta, que tantas outras das grandes mídias não falam, e que aqui nós temos a oportunidade de falar. Então, é para isso que nós temos que nos colocar a serviço, e eu louvo e agradeço a Deus, porque o CNLB soube, no momento certo, iniciar esse caminho de luz, que é o caminho do diálogo e das conversas que nós temos participado aí semanalmente, né? Então, que Deus seja louvado pela equipe. Nós, essa semana, né, Luiz, tivemos reunião com a equipe de comunicação e estava todo mundo, como diz aqui, só o pau da rabiola. Todo mundo esgotado, cansado. E eu disse, nossa, parece que vocês estão de ressaca. Mas percebam, apesar da ressaca de vocês, o serviço que vocês estão fazendo é importantíssimo para todos nós, cristãos leigos e leigas de todo o Brasil. Então, aproveito a ocasião para agradecer a equipe de comunicação, a Comissão Nacional de Comunicação do CNLB, que realmente está dando um show de iniciativas, fazendo com as próprias possibilidades, mas mostrando que vale a pena o sacrifício pelo reino, né? Vidas pelas vidas, é esse o nosso sentir e o nosso caminhar, né? Que bom que nós estamos, então, nesse momento, levando essa mensagem de esperança, de compromisso de luta para todos os nossos irmãos e irmãs do Brasil inteiro. Tenham coragem, meus irmãos, para te enfrentar, que a vitória virá, mas virá a partir desse nosso empenho. Isso mesmo, Daniel. O Aldir tinha saído, ele voltou aqui, que bom. Olha, Daniel, a gente tem uma presença internacional aqui. Mercedes Reres, lá do Chile, da equipe docentes do Chile, está nos acompanhando. Olha que bacana, você está indo longe, Daniel, que bacana. Amém, Daniel, amém. A gente está indo para o final já da nossa live, né? E assim, tem várias manifestações, o pessoal gostando demais da sua contribuição. E tem uma colocação aqui do Bruno Fábio Santana, que você chegou a comentar, a gente até já adiantou que a gente vai ter um tema específico para tratar sobre isso, mas até para dar um gostinho para todo mundo aí que nos acompanha, ele está falando para a gente você tratar um pouco das eleições 2020, para você abordar um pouco esse assunto. Eu já, como você já falou, eu vou repetir, nós vamos ter uma live específica em julho,
que a partir de julho a gente vai dedicar pelo menos uma live da Comissão de Fé e Política do Nacional para tratar sobre eleições, mas não tratar simplesmente para falar de eleições. A gente quer ajudar nesse processo formativo das pessoas e também no processo de as pessoas conseguirem definir melhor, usar os critérios que a gente sempre acredita. Então, a gente vai começar a utilizar esse instrumento das lives como uma das formas da gente ajudar as pessoas nesse discernimento. Então, aproveitando essa pergunta do Bruno, Daniel, gostaria que você falasse um pouco, então, sobre as eleições aí. Então, as eleições serão um desafio muito grande para todos nós, porque se acredita que teremos uma abstenção tremenda por conta da própria situação da Covid. Inclusive, no grupo, junto com o ministro Barroso, que é o presidente do TSE, e tem o presidente da Câmara e o presidente do Senado, está se discutindo, inclusive, o uso ou não da biometria, né, por conta de que, se isso for feito, a cada voto teria que fazer a própria higienização da urna eletrônica, né? Então, nós temos um desafio enorme para a gente, nessas novas eleições, e principalmente, então, as eleições foram encurtadas e há uma grande relevância na formação da opinião do uso das redes sociais. Por isso que esse período que nós estamos tendo é muito importante para a gente aprender a trabalhar com essas redes sociais. Se você se puder dedicar, estiver ainda de quarentena, e eu espero que esteja em casa, ou quando sair, use máscara, luvas, tome banho na hora que voltar, deixe o sapato fora de casa, quer dizer, todos os cuidados, mas, sem dúvida alguma, um fator que vai ser determinante vai ser a formação de opinião, utilizando os mecanismos das redes sociais. E daí a importância, então, da gente se capacitar para isso, para fazer grupos de apoiamento a candidaturas que nós acreditemos. E um outro aspecto importante, que ainda não está completamente regulamentado, mas que a gente pretende que isso também acabe acontecendo, é a ideia de mandatos coletivos, efetivamente. Nós tínhamos toda uma construção importante na experiência de muitos partidos, principalmente partidos populares, partidos de esquerda, de mandatos populares, o que é muito importante, mandatos participativos, mas também temos agora experiências, principalmente para deputados estaduais, até mesmo federal, de candidaturas de mandatos coletivos, onde você não tem uma só pessoa como mandatário, mas você tem um grupo de 3, 4 e até 5 pessoas. Eu conheço pelo Brasil também. Então, gostaria de aproveitar esse momento para dizer que nós temos também novidades no âmbito da política. E toda aquela luta que nós fizemos lá em 2014 pela reforma política, que resultou em não termos nem nosso projeto discutido no Congresso Nacional, valeu a pena porque essa pressão sobrecaiu sobre o Supremo Tribunal Federal, que proibiu o uso de recursos de empresa em campanhas eleitorais. Mas o que nós percebemos, Luiz e Valdir, é que se arrefeceu esses movimentos de combate à corrupção eleitoral. E a gente acha que é muito importante que nós possamos também, nas eleições, fiscalizar mais. Então, eu diria que são duas linhas. Primeiro, se dedicar não só a discernir o seu voto com consciência, isso é importantíssimo, imprescindível, mas também fazer esses movimentos de educação política, de forma que a gente amplie as pessoas que votem com consciência. E vamos ter que mobilizar as pessoas para que tomem todos os cuidados, mas que possam comparecer. Possivelmente as eleições serão adiadas para 15 de novembro, o primeiro turno, né? E a gente está esperando, então, que tudo isso seja votado até o final para passar uma informação mais segura para todos vocês aqui. Mas esses desafios vão permanecer. E aquilo que nós conversamos também na terça-feira com a Comissão de Comunicação. Nós queremos ainda produzir uma série de vídeos que vão circular de lives sobre esse tema, mas é preciso que depois do resultado da eleição, nós continuemos a acompanhar e a pressionar, fazendo aquilo que a gente chama de incidência política. E também não posso abrir mão da participação cidadã para que estimulemos que as pessoas também participem dos conselhos. Se estava difícil com todo o ataque que houve a essa democracia participativa antes da pandemia, agora está mais desafiador ainda. Eu, por exemplo, participo do Conselho Nacional de Economia Solidária. Desde a pandemia, nunca mais nós tivemos reunião, Luiz e Valdir. Então, para vocês verem como que está difícil a gente atuar como conselheiro de política pública
por mais que a gente ligue e pressione, se fala que não tem como. Como não tem, se nós estamos conseguindo fazer uma reunião como essa, com tantas pessoas que estão manifestando suas opiniões? Então, quando se tem vontade política, também se consegue. Agora, a pressão é fundamental para a gente avançar nessa perspectiva, então, das eleições municipais. Não só trabalhar no período da eleição, mas também depois acompanhar, seja com um grupo de acompanhamento legislativo, e aqui eu quero destacar a experiência de Juiz de Fora. Juiz de Fora é um lugar que tem um grupo exemplar, que realmente, vereador e vereadora que não se comporta de forma decente, pelo relatório técnico e isento que eles fazem, eles conseguem que essa pessoa não seja mais reeleita na próxima eleição. Então, nós, quando nos organizamos e acompanhamos, nós temos muito poder. Agora, tudo isso dá trabalho, por isso nós precisamos desse compromisso e dessa participação cidadã, né, dos cristãos leigos e leigas e de toda a sociedade. Só reforçaria, Luiz e Daniel, que o voto é importante e precisamos resgatar a importância do voto, né? Essa é uma máscara, eu vi alguém esses dias que montou, essa é uma máscara que é fundamental usar, o título eleitor, né? Valorizar o título eleitor, mas a democracia tem que ser uma democracia popular de verdade, né? Controle social é fundamental, né? A gente não transfere o poder, a gente transfere uma representação. Ninguém pode ser, todo mundo pode ser prefeito da cidade, não pode, né? Então, a gente elege um prefeito. Mas, ao dar o voto para o candidato A ou B, eu não estou transferindo para ele o poder decidir em meu nome. Eu estou transferindo para ele, né, a representação como prefeito da cidade, mas quero ser ouvido para decidir sobre a cidade. Mas isso nós temos que reclamar, nós temos que exigir, por isso nós temos que nos organizar. Por isso a política realmente é muito mais do que votar. Mas o voto é importante. Acho que nós temos que fazer uma campanha contra o voto nulo ou abstenção, né? Porque é importante. É um momento de poder mudar algumas coisas, né? Nós temos, não é eleger um bom prefeito para a cidade, não é tudo, mas que ajuda, ajuda. E vou falar da experiência de Porto Alegre. A rica experiência que a gente teve aqui com orçamento participativo foi fundamental. E ela só aconteceu porque tinha uma luta histórica, o povo organizado, o sindical, comunitário, o povo das comunidades de base, mas foi importante também porque se elegeu pessoas comprometidas com esse projeto. Então, a vontade política do prefeito eleito com a organização e a luta da comunidade é que geraram esse rico processo que foi orçamento participativo, que depois se estendeu para muitas outras experiências e até se inspirou já em outras experiências que teve, né? Então, a resgatar a política é algo realmente fundamental. Legal, Valdir. Eu gostei bastante da sua fala. Mandar um abraço aqui para Ana Regina, Sebastiana, a Edira já tinha falado, a Rejane, nossa vice-presidente do nosso organismo, a Wanda. Um abraço para vocês. Eu gostaria de falar duas coisas nesse comentário que o Valdir colocou, que eu acho muito importante. A primeira delas, até reforçar um pouco esse pedido que a Rejane Gaia nos pede, para trazer uma experiência de mandatos coletivos. Essa temática, Rejane, já aparece no nosso plano da Comissão de Fé e Política, para a gente trabalhar isso, para explicar para as pessoas do que se trata mandatos coletivos, que é uma novidade que apareceu nas eleições de 2018, então, no caso, para as eleições a nível estadual e federal, e que agora também são permitidas para nível municipal. Então é interessante a gente entender isso, porque isso também é uma ferramenta muito útil na forma dessa representatividade que a gente coloca aqui dessa nossa democracia. E o outro ponto que eu gostaria de abordar, aproveitando que o Valdir fala sobre a questão do voto, que eu também, assim, para mim é uma bandeira que onde eu vou, eu tenho oportunidade de falar sobre essa questão de fazer a campanha contra o voto nulo, a não participação ao voto, é dizer que, reforçar a ideia de que o voto é uma conquista, portanto, a gente tem que valorizar isso, e essa conquista, ela vem de um processo histórico, de gerações e gerações que nos deram esse direito. Nossa geração hoje consegue votar, é a geração que tem a mais acesso ao voto, graças à luta de um povo que cobrou a sua participação, ora das mulheres,
ora dos analfabetos e ora de todo o universo. Então, é uma conquista que a gente tem que valorizar. Eu queria reforçar um pouco isso. Daniel, a gente está aí caminhando para o nosso final. Eu gostaria que você fosse fechando essa sua fala da nossa noite aqui, mandando aquele sinal de esperança, para a gente ir debatendo os nossos próximos passos daqui em diante. A palavra está com você. Então, eu queria aproveitar esse momento final para realmente estimular para que pessoas pudessem realmente dispor da sua vida, da sua caminhada, para enfrentar esse desafio, que é também a participação nas eleições, mas que nunca esquecessem do seu compromisso com o movimento popular, com a participação eclesial efetiva. Isso que o Valdir colocava é muito importante, né? Nós somos seres feitos para a vida em comunidade. E, às vezes, a gente está numa paróquia que não é muito favorável a tudo que a gente pensa. Meu Deus, tem muitos lugares onde nós possamos ser esse sal e fermento. Vamos buscar dialogar, sim, nesse lugar que nós estamos, mas principalmente expressar esse amor, né? Hoje, especialmente, Sagrado Coração de Jesus, que possa nos ajudar a identificar esse Jesus Cristo nas pessoas hoje que realmente mais precisam. Então, eu queria deixar essa palavra de ânimo, que nesse tempo da pandemia a gente aproveite para dialogar bastante em casa. Em casa aqui nós temos assembleia, temos manifestações, e a gente também tem momentos de estudo bíblico semanal. Então, vamos aproveitar esse tempo para desenvolver essas novas práticas que estão lá nas nossas diretrizes da CNBB, as tais das comunidades eclesiais missionárias, né? Se alimentando da Eucaristia, se alimentando do pão, da palavra, se alimentando da ação missionária e, principalmente, fazendo a caridade. A caridade no socorro às pessoas que precisam, a população em situação de rua, alguém que você conheça que precisa dessa presença, às vezes uma ligação, mas também a caridade que a gente faz, quando a gente faz a incidência política no Congresso Nacional. E muita gente fala, ai, que absurdo falar de política, por que esse povo não aproveita para rezar uma novena? E eu quero dizer que eu rezo muito. Sem oração pessoal, a gente não aguenta o tranco, não. E é preciso que a gente possa sempre conjugar essa vida de interior de oração, e graças a Deus, em casa, nós conquistamos isso. A gente tem, logo no café da manhã, a gente acorda mais cedo com a caçula, que tem aula a partir de 7h pouco da manhã, e as outras que acordam um pouco mais tarde, mas todo mundo lê as leituras que a igreja recomenda, para que a gente possa iluminar o nosso dia. De vez em quando a gente fala, não precisa gritar não, viu? Porque Deus nos fala sempre, pelos fatos da nossa vida, e a sua palavra, então, é força viva na nossa vida também. E que nós possamos celebrar em casa, aproveitando esse tempo, aonde nós possamos exercer o nosso sacerdócio batismal, e não ficar apenas como assistidores de missa por meio da televisão. Tenho assistido muito, né? Aqui em casa a gente faz, muitas vezes nós temos acompanhado, por exemplo, as missas todos os domingos com o padre Júlio Lancelotti, né? Eu quero também aproveitar para fazer essa divulgação, domingo às 10 horas, mas a gente acrescenta antes e depois as nossas próprias preces e orações e celebra junto com ele, concelebra, é como nós chamamos aqui, a Eucaristia, para que a gente possa sentir essa presença desse Deus vivo na nossa vida cotidiana e na nossa família. Foi assim que surgiu o cristianismo, e é assim que nós precisamos revitalizá-lo para pensar muitas outras possibilidades. Hoje, no diálogo, depois que tivemos à noite com a nossa filha de 19 anos, que é universitária, faz história aqui na universidade, ela nos ouvindo depois do lançamento da campanha de autoproteção, e ela está ajudando a editar os vídeos, né? Ela falou, pai, por que você não chama Dom Erwin para conversar com os estudantes da UNB? Por que você não chama o Padre Dário, que está com a gente na campanha de autoproteção? Eu acredito que mais ou menos, pelo menos uns 300 jovens iriam juntar. Ou seja, tem muita gente querendo conhecer essa igreja viva, essa igreja de compromisso, só que a gente às vezes fica fechado entre nós mesmos, né? Por isso a importância, então, de ter espaços como esse, e que depois ficam aí à disposição para serem revistos, reutilizados, também em momentos da nossa própria formação, né?
Então eu vejo muitos desafios pela frente, a nossa luta não é fácil, mas eu tenho esperança. Me desculpe, mas eu sou feliz, dedicado a essa missão, comprometido com as causas que eu acredito a partir do Evangelho de Jesus Cristo, e é isso que eu tenho dedicado a minha vida, a minha existência, e eu convido a todos e a todas. Ah, Daniel, você é um consagrado? Sou. Pai de família, trabalhador que sou, dedicado, militante dos movimentos sociais, da Comissão Brasileira de Justiça e Paz, do Movimento Fé e Política. É assim que eu faço a minha vida ser um serviço ao Evangelho de Jesus Cristo, né? E todas nós, podemos também dar a nossa contribuição e saiba que uma palavra sua pode animar muita gente. Quanta gente ainda está desesperada sem saber o que fazer. E quando a gente começa a conversar, ideias surgem e aí se multiplica. Porque Deus nos reservou essa sorte. Se tivermos humildade, teremos a possibilidade de sermos sábios, termos essa sabedoria de Deus. E eu peço sempre a Deus que nos ilumine e que nos anime, né? Obrigado, então, Luiz, obrigado, Valdir, a toda a equipe de comunicação e ao CNLB que está proporcionando que a gente partilhe a nossa vida. É isso que nos faz feliz, partilhar o nosso compromisso e a nossa fé. Obrigado. Olha, nós agradecemos, Daniel, e pelo batismo, né? Nós todos somos sacerdotes, sacerdotisas, somos profetas, profetisas, e somos, diria hoje, cuidadores e cuidadoras, né? Para realmente realizar e testemunhar o reino aqui. Então, maravilhosa sempre esse teu testemunho, antes de mais nada, além das informações, acho que essa paixão pela vida, essa compaixão pela causa, isso é fundamental e sempre mexe. E lembrando, senti que você é muito devoto ao Sagrado Coração de Jesus, que amanhã é Sagrado Coração de Maria, né? Maria teve seus momentos de dúvidas, de incertezas, e também fez perguntas, queria saber, né? Mas, mesmo às vezes não entendendo direito, né, ela deu sua vida, deu seu sim permanente, né? É modelo de discípulo a discípulo, né? Para a gente seguir. E levou, inclusive, José para essa batalha aí, né? Levou também pelo seu testemunho lá, ganhou José para essa luta, e assim os dois são fundamentais, leigas, né? Na luta pela construção do reino, né? Aqui na Terra. Daniel, nós agradecemos imensamente a você, em nome da presidência, saúdo aí com todo o coração, a sua disponibilidade, né, nos ajudou nessa noite a nos refletir, isso é bastante importante. Eu convido a todos também que estão conosco até agora, que continue acompanhando as próximas lives que virão. Na segunda-feira, muito interessante, terá conosco a live o Laudelino e a Marilza, dois ex-presidentes do nosso organismo, vão falar sobre o documento 105, especificamente o capítulos 2 e 3, um documento que não pode ficar guardado nas nossas gavetas, sempre a gente tem que trazer ele para as nossas tarefas e organizações que a gente faz, e é importante que esse tema será debatido agora na segunda-feira. A Comissão de Fé e Política, especificamente, volta a se encontrar com vocês na próxima sexta-feira, com a professora Rosana Manzini, que vai falar sobre a doutrina social do laicato, a doutrina social da igreja e o papel do leigo na sua formação. Então, eu convido a todos aí que vá nos acompanhando, deixe agendado aí na sua agenda, que a gente vai se encontrando aí na semana que vem. Um grande abraço a todos, até mais e um bom final de semana. Boa noite. Fique com Deus. Paz e bem. Amém. Paz e bem. Saúde e paz.